capitalistas eles seguem debatendo contra os comunistas no canal Spectrum, quadro Zona Neutra. Inclusive, deixem seu like, se inscrevam no canal e, é claro, deixe seu comentário dizendo o que você pensa disso daí tudo também. Bom, acredito que o autoritarismo é uma consequência inevitável do comunismo, porque para se chegar no comunismo, primeiro, a concentração de poder é um grande fator que gera corrupção. A partir da concentração de poder, necessariamente a gente vai ter uma revolução. A revolução necessariamente é violenta e quando se há Enfim, caramba, vai ser difícil tancar o resto desse debate, viu? Mas tá me parecendo aqui, parece que eu já vi essa parte, parece que eu já vi esse argumento de tão clichê que é, sabe? O comunismo, né, o tal do comunismo concentra poder. O capitalismo ele também concentra poder, né? Inclusive é o sistema que mais concentra poder, né? Uma vez que no capitalismo a extrema concentração de riqueza, né, a formação de monopólios, né, de acordo com o relatório de desigualdade global de 2022, 1% da população mais rica possuía 38% da riqueza total do planeta, né? Enquanto os 50% mais pobres, eles têm apenas 2% dessa riqueza, né? E a gente sabe muito bem que política e economia não são duas coisas dissociáveis, né? Então, quem possui mais riqueza, quem possui mais capital, certamente é aquele que vai possuir mais poder político, né? É bastante óbvio chegar a essa conclusão. Desgraça mandou R$5. Chegou a desgraça. Ele votou minha gente, mas vou ficar quietinha pois tá muito cedo para ouvir gente burra. Obrigado, desgraça. Obrigado. Voltei. Estou de volta realmente. Concentração de poder e quando se há revolução, tá a gente está tratando de regimes autoritários. Tem alguns aspectos que são muito relevantes para sobre a proposição específica, o autoritarismo é uma consequência inevitável do comunismo. Sei lá. Tá bom, o comunismo é uma etapa depois do socialismo, né? Mas eles aparentemente estão tratando esses dois termos como sinônimos, né? Eventualmente, nos debates mais atuais que eu tenho visto aqui na internet, esses termos têm sido tratados muito como sinônimos, né? Porque, sei lá, talvez a pessoa explicar isso soe como pedantismo, né? Como muito tecnicista, né? Alguma coisa assim. Mas tá bom, vamos tratando como sinônimos, dizendo então que o autoritarismo é uma consequência inevitável do socialismo. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu não tenho muito problema com essa tese não, tá? Entender o que geraria essa situação autoritária, como por exemplo, não existência de eleições livres, supressão da dissidência política ou da liberdade de expressão, falta de transparência nos processos burocráticos e justamente o excesso de burocracia e também a concentração... Eleições livres, né? Porra, nas democracias liberais, capitalistas, burguesas, o financiamento privado de campanhas é basicamente o que ganha a eleição. Né? A eleição presidencial de 2020 dos Estados Unidos movimentou 14 bilhões de dólares, que foi o dobro do gasto na última eleição em 2016. A maior parte veio de doadores privados, né? Ou seja, 0,5% da população foi responsável por mais de 70% das doações de campanha, né? Quem paga a banda escolhe a música dentro do capitalismo. Né? Então, as eleições do capitalismo não são tão livres assim, né? Um jogo de aparência, basicamente, né? É uma sombra projetada na parede, né? A gente acha que está escolhendo, mas na verdade a gente não tem tanto poder de escolha assim, né? Tanto que a gente percebe que o que ganha a eleição é financiamento privado de campanha. Fora que tem lobby também, que nos Estados Unidos o lobby é legalizado, né? É super tolerado também. A atividade de lobby nos Estados Unidos em 2022 também movimentou mais de 4 bilhões de dólares, isso oficialmente, né, fora o que acontece por debaixo dos panos. O setor farmacêutico dos Estados Unidos lucrou pra caramba também, quase 400 milhões de dólares, fazendo lobby para impedir, digamos assim, projetos de controles de preços de medicamentos, né, fora toda a questão da saúde nos Estados Unidos, né, que tem um lobby da burguesia que controla os hospitais e os planos de saúde, né? Então não tem tanta liberdade assim não, né? Nessa tal dessa democracia burguesa, não tem não, mas segue. De poder em um determinado grupo. E é intrínseco, é essencial que isso aconteça, caso contrário, não há a transição de um sistema capitalista para o ideal comunista.
É assim, não basta ser defensor do capitalismo, ainda tem que vir com um argumento raso de vilão de desenho. Póstumo, certo? Então, precisa haver esse processo de concentração de poder e que, invariavelmente, de acordo com todas as experiências que nós temos até hoje, foi o que aconteceu. Eu gosto de prestar atenção em alguns argumentos, as objeções dos nossos colegas, de que eles afirmam que são muito baseados na materialidade dos fatos. E o que a materialidade dos fatos nos diz? Que em todas as experiências socialistas foi o que aconteceu. E eu me pergunto quais são as evidências que nós temos que dessa vez não é isso que vai acontecer. Por que exatamente no Brasil? Por que exatamente no século XXI, em 2025? Considerando todos os outros processos históricos socialistas que decaíram, sim, em autoritarismo, em supressão de dissidência. Eu disse anteriormente que eu não tenho problema com a tese do autoritarismo, né? É a tese do totalitarismo aqui, né? Porra, esse termo, ele é muito moralizável, né? Digamos assim, ele é muito moralizado, inclusive, né? Então, eu não consigo enxergar a diferença, se vocês me perguntarem, sendo bem sincero com vocês, entre autoritarismo e autoritário, por exemplo, né? Então, pô, tem países socialistas que são autoritários, tem países capitalistas que são autoritários também, né? E as pessoas geralmente usam como sinônimo autoritário e autoritarismo. Se a gente visualizar a política, por exemplo, durante a pandemia na China, a gente pode dizer que foi uma política autoritária. É claro, a China é um país capitalista, mas vai me dizer que não era a política que deveria ter sido aplicada no resto do mundo também, né? Ou seja, restringir com a força do Estado, com a violência estatal, por exemplo, que as pessoas transitassem livremente espalhando o vírus, ou que as pessoas se organizassem em movimentos anti-vacina, sabe? Então, não consigo visualizar assim, alguma problemática na tese em específico aqui. Não consigo. Autoritarismo é igual. Quando alguma coisa tem que ser feita, mas eu tenho preguiça de fazer, ou por capricho eu quero fazer o contrário, só pra dizer que posso ser independente. Então, autoritarismo é quando as leis não me favorecem, mais ou menos por aí. Autoritarismo é a pecha, né, que eu coloco nos outros, né? Porque eu não sou autoritário, né? Autoritários são os outros. Pô, o Brasil não é autoritário, né? Autoritário é a China. Tipo, não. Não, né, gente? Porra, é só a gente verificar os dados, por exemplo, de violência policial no Brasil, né? Em 2022, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a polícia, ela matou mais de 6 mil pessoas no país oficialmente. A polícia dos Estados Unidos, que é considerada violenta, matou 1.200 pessoas no mesmo ano, né? Sendo que é um país com população 50% maior que o Brasil. Né? Dá pra dizer que o Brasil não é autoritário, né? Com tanta violência policial. E é claro, mais de 75% dos mortos pela polícia são jovens negros. Então, a violência estatal no Brasil, ela é usada de forma sistemática e racista, né? Tipicamente algo que a gente poderia identificar como característica de um regime autoritário. Fora também, a gente tem a questão do sistema prisional também, né? O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Ela tá atrás dos Estados Unidos, né? Que, mais uma vez, tem uma população 50% maior que a do Brasil. O índice de prisão preventiva, ele identifica também que 40% dos presos, eles nunca foram julgados no Brasil, né? Ou seja, eles estão encarcerados sem condenação, sem julgamento, né? Ou seja, sem crime, né? Porque você é inocente até que se prove o contrário. Então, e as pessoas estão presas, 40% dos presos estão na cadeia por conta disso. Um país que encarcera as pessoas sem julgamento não é autoritário? Né? É claro que é autoritário também. Em perseguição política, supressão de liberdade de expressão, direito de ir e vir, por que dessa vez, supostamente, daria certo? Eu não consigo ver nenhuma evidência fatídica. Pois é, a polícia dos Estados Unidos pelo menos tem câmeras, né, e obrigação de indexar o processo. Cara, eu não me lembro quais são os números. Digamos, eu não me lembro muito bem quais são os termos técnicos, jurídicos, assim, mas no Brasil, a pessoa pode ficar presa por muito mais tempo antes que se tenha realmente provas de ilicitude, digamos assim, sabe? Quando em comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Fatídica, real, de que dessa vez vai estar certo. E uma coisa que é muito importante, nem toda ditadura é socialista, mas todo governo socialista, infelizmente, é autoritário.
Foi perfeita a colocação da Spectro, porque o método científico é isso, né? A gente avalia... Todo governo capitalista também é autoritário. Posso fazer essa frase de efeito aqui também. As evidências, né, o empirismo, e realmente são, assim, se a gente estivesse falando de um modelo num continente, não, são 40 experiências auto-intituladas marxista-leninistas em 4 continentes diferentes, como eu falei anteriormente, então a gente tem evidências robustas para falar que o socialismo se dirige ao autoritarismo. Quando eu vim para cá sentar, eu fiz até uma careta, porque comunismo, não sei, porque a gente não sabe como seria o comunismo. Agora, o que a gente sabe é como foi o socialismo real. Obviamente, a gente está falando da perspectiva marxista, mas a gente teve o socialismo árabe do Gaddafi, o socialismo de mercado chinês, então a gente tem vários tipos de socialismo, mas o Marx e o Engels se apropriaram desse termo por um motivo político. O ponto é, o socialismo marxista, ele tende ao autoritarismo, isso não é coincidência, isso não é uma tendência, chega a ser uma regra. Por quê? Por conta da... Na formação do capitalismo, gente, teve um negócio em 1799, vigorou até 1800, mais ou menos por aí. Teve um negócio chamado Lei de Combinação, né, que proibia qualquer associação de trabalhadores para exigir melhores salários ou condições de trabalho. Os trabalhadores que tentassem, à época, formar sindicatos eram presos, multados e até deportados para colônias. Mesmo depois de 1824, a repressão a sindicatos ela continuou também, né? As greves eram frequentemente tratadas como insurreições criminosas, né? As milícias privadas e os exércitos eles foram usados para reprimir manifestações na Inglaterra em 1820, alguma coisa assim, ou 19. Isso levou, inclusive, a um caso histórico, né, chamado Massacre de Peterloo, né, na Inglaterra, em que 18 trabalhadores foram mortos e 700 ficaram feridos, protestando por direitos trabalhistas. Então, a gênese do capitalismo é autoritária, né? Dizer que o socialismo marxista ele tende ao autoritarismo, o capitalismo ele é autoritário desde sua gênese. Os governos capitalistas eles baniram em massa organizações operárias em vários momentos da história. Vários momentos. Da configuração da estrutura de poder que está disposta, né, nesses modelos, a configuração institucional. Então, a concentração de poder, a centralização no partido é fundamental. E aí, até por um motivo estratégico, né, para você implementar uma nacionalização da economia, você precisa de um modelo autoritário. Prisão provisória seria o termo que eu perdi? Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim, aqui, ó. O tempo de prisão provisória, embora não possua um prazo máximo definido por lei, há ainda assim diferentes tipos de prisão provisória, com prazos específicos. No caso, a prisão preventiva pode durar até o final do julgamento, por isso 40% dos presos no Brasil estão presos sem julgamento. Agora, a prisão temporária, ela dura 5 dias, pode ser prorrogada, né? Então, gente, você ficar preso temporariamente por 5 dias, isso é considerado alto em comparação com outros países. É considerado muito tempo. Autoritário. Isso é uma regra na história. Então, o que os socialistas eles vão fazer, como a maioria dos extremistas, é relativizar alguns termos. Então, a gente vai ver bastante aqui a seguir a relativização do termo de democracia, né? Mas, como eu disse, ciência a gente se baseia em consenso, né? E a democracia a gente tem uma série de fatores que definem o que é uma democracia, e a Spectro pontuou muito bem, que é a pluralidade de ideias, transparência, que a gente não vê nas experiências marxistas, justamente porque é uma tentativa de consolidar um modelo para chegar no fim do comunismo. O comunismo é autoritário? Ele centraliza poder? Não sei. O que a gente sabe é que o socialismo marxista, em todas as suas experiências, foi dessa forma. Vamos ver, né? É isso. Deram aqui o senso comum, né? Mas repressão a sindicato, voltando pro tema que a gente estava falando aqui agora há pouco, não é um negócio que ficou para trás na história, né? Tem relatórios, o relatório do Índice Global de Direitos da ITUC, ele identifica que assim, em mais de 80% dos países capitalistas hoje houve violência contra sindicalistas, né? Em mais de 70%, inclusive, desses países, os trabalhadores eles não têm direito à greve real. Não, foi dito aqui que, não sei o que exatamente é uma regra da história, a gente parte do pressuposto de que a história não tem exatamente regras.
porque a história não é um sistema controlado em que você move variáveis de acordo com o seu interesse, seu objetivo. A história ela é feita por pessoas em movimento, num processo vivo, real. E isso é importante, porque nós não temos como dizer se vai dar certo. Nós não temos como dizer. Pode ser que existam próximas experiências de revolução e de tomada do poder que formem um Estado operário socialista e que exista corrupção e que se degenere. Agora, a pergunta não é exatamente essa. A pergunta é necessário lutar por isso? Porque eu acho que se nós olhamos para o mundo hoje, essa resposta fica evidente. Nós aqui somos todos jovens. Enfim, eu não visualizo como uma tática positiva no debate você chegar e meter o louco e dizer que não tem como saber se vai dar certo. Porque não tem como saber se vai dar certo, vale pra tudo, afinal de contas, né? Vale até pra quem defende o capitalismo. Não tem como saber que o capitalismo, no final das contas, vai ser o sistema que vai emancipar a gente. Não tem como saber se vai dar certo, né? Isso daí vale pra qualquer coisa. Então, sei lá, retoricamente não parece muito efetivo, não. Acho que a nossa geração jovem, diante de si, tem um paradigma, uma percepção de mundo muito diferente do que foram as antigas gerações jovens. Cada vez mais se aprofunda, por exemplo, tragédias climáticas. Eu acho que isso é um fato cada vez mais presente do capitalismo. Em termos de saúde mental, todo mundo tomando remédio. Em termos de emprego, precarização total, educação caindo aos pedaços. Digo, é necessário ou não lutar por uma sociedade que seja diferente? Lutar por uma sociedade em que a maioria das pessoas tenham mais direitos? Bom, eu acho que é. Agora, dentro dessa luta, nós vamos até o final para que se efetive, para que não seja autoritário, para que não tenha corrupção, para que não se degenere, para que dê certo, para que as classes sejam abolidas, etc. O problema é o seguinte, gente, vocês estavam citando uma série de tópicos que configuram o que é o autoritarismo do comunismo. Bom, todos eles se aplicam... Não, enfim, é péssima estratégia. Gente, qual que é a garantia de que o capitalismo ele não vai degenerar por uma experiência bastante mais autoritária do que a democracia liberal? Por exemplo, um regime fascista. Não tem garantia também. Fazer o quê, né? O que é o capitalismo? E o capitalismo é o sistema mais autoritário de todos, porque, inclusive, quando ele se diz democrático, ele não é. Quando ele se diz democrático, ele não permite que as pessoas possam participar efetivamente da política, disputar os seus ideais, estar em pé de igualdade. Como é que você está aqui, já que é uma ditadura da burguesia instalada? Como é que você tem um canal que fala livremente sobre isso no YouTube? Existe uma possibilidade imensa de dissidência política e intelectual. Como é que você tem um partido chamado PCO, PCdoB, PSTU? Um minutinho, a gente não ouviu ainda as discordâncias. Você terminou, Mandy? Não. É simplesmente falsa dicotomia o que a feminista do MBL tá fazendo aqui. Como é que é uma ditadura se você pode ter um canal no YouTube, afinal de contas, né? Como é que é uma ditadura se tem múltiplos partidos? Então, não necessariamente um processo autoritário, ele vai te impedir de ter um canal no YouTube, ou vai te impedir de ter um partido divergente, né? Não necessariamente, mas tá. Não, Você tinha um minuto ainda. Eu estou aqui fazendo um debate, mas se eu quiser me eleger para ser uma representante do povo e levar essas ideias adiante, eu não vou partir do mesmo patamar que você e o seu partido. Porque o seu partido tem muito mais dinheiro, porque o seu partido faz parte das regras do jogo, porque o seu partido está dentro das normas da democracia burguesa, porque o seu partido corrobora com a governabilidade burguesa, porque o seu partido é aceito dentro deste sistema. É ou não é verdade que a União... Bom, é ou não é verdade que o partido ao qual as pessoas do MBL estão filiadas foi um dos que mais recebeu o fundo eleitoral? Vamos ouvir o Gustavo. Bom, tinha essa questão do fundo eleitoral do Missão lá. É a concordância, né, com a Mandy, porque, de fato, o que vocês descreveram são todas as estruturas fundantes do capitalismo. Essa ditadura ela é aplicada historicamente na formação dessa democracia liberal burguesa. Quando a gente olha, por exemplo, para o histórico de perseguição a sindicatos, a partidos de oposição, que aconteceram em momentos de democracia plena, como era o caso da República Velha, como vai ser o caso, por exemplo, na falta de financiamento que organizações menores não têm com relação, por exemplo, ao fundo eleitoral. Então, se a gente está falando de um processo em que a gente está discutindo autoritarismo, a gente precisa colocar em jogo que essa democracia liberal que a gente vive, ela é uma democracia de fachada, porque no final das contas, o voto popular, as eleições gerais, elas são muito mais definidas por aqueles que detêm o controle do poder
e por aqueles que vão controlar, inclusive a entrada de pessoas que representem ideias contrárias àqueles que controlam o poder. Então, se a gente tem cláusula de barreira, falta de financiamento por parte dessas organizações, se a gente tem ataques consistentes às formas de organização autônoma e política da classe trabalhadora, isso não é feito do mais absoluto nada. Isso não é um produto simplesmente de um fantasma. Isso é produto das relações políticas, da economia política que está colocada na organização da democracia burguesa. Essa lacrada da Espectro é facilmente afetado com a história do PCB, né? O PCB, fundado em 22, ele passou a maior parte da sua história na ilegalidade, né? Ou sobre repressão severa. Fazer a comparação não é perigoso, mas as coisas não são equivalentes. Uma democracia liberal não é a mesma coisa que uma ditadura fascista, tá? Não é a mesma coisa. Vai ter gente que vai dizer pra vocês que é exatamente a mesma coisa, mas não é. Até porque são processos históricos muito diferentes, né? Claro que não são a mesma coisa. Vamos lá. Aí você vai olhar e falar, bom, então isso significa que nos regimes socialistas havia um processo de ditadura? Sim, havia um processo de ditadura, a ditadura do proletariado, assim como a gente vive dentro de um regime em que há em curso uma ditadura da burguesia, uma ditadura que corresponde aos interesses da burguesia, que corresponde a esses interesses que vão em contrário aos interesses da maioria da população. Ou um plano safra de 400 bilhões que beneficia 1% das propriedades privadas rurais, que controla 77% do faturamento de produção do agronegócio, é correspondente ao interesse da maioria das pessoas. Será que a gente está falando de um processo como Mariana e Brumadinho, que foram crimes ambientais cometidos contra as populações dessas regiões? E qual que é a punição que está sendo articulada para esses grupos? Não existe punição sendo articulada para esses grupos de maneira robusta e de maneira colocada na prática. São exemplos do mundo real que demonstram, sim, que quem possui poder realmente aqui no nosso país é quem detém o capital. Logo, a ditadura da burguesia, né? A burguesia governa para si. É muito mais robusto do que as lacradinhas, as falsas dicotomias de como é que a gente vive no autoritarismo, como é que a gente vive na ditadura da burguesia se você pode ter um canal no YouTube. Por quê? Porque esse lobby, porque esse processo de beneficiamento acontece nessa estrutura, o que não significa dizer que não existiriam problemas, né, de perseguição política, por exemplo, com relação ao socialismo. Não, a gente tem, de fato, né, esse processo, por exemplo, no impedimento de que fascistas e nazistas pudessem adentrar nas estruturas de poder, inclusive no histórico dos países bálticos, né? Que nessa semana a Estônia acabou de eliminar os direitos políticos dos russos que vivem dentro do país. Isso é um tipo de democracia que está colocado? Ou se a gente pode falar... Países bálticos, né, que foram citados pelo Loconte inicialmente como grandes exemplos do porquê que o socialismo não dá certo, né? Uma vez que a União Soviética acabou, né, e os países bálticos se tornaram, de acordo com Loconte, em grandes democracias liberais de estado de bem-estar social. De democracia em termos abstratos, que tipo de democracia é essa que implementa a lei da vadiagem, que promove o encarceramento em massa, que promove o extermínio e genocídio das populações negras nas periferias do Brasil? Isso não sou eu que estou dizendo. Você pode ver o aumento... Sem falar também no extermínio das populações indígenas, né? No Brasil existe um processo de militarização dessas áreas e criminalização das lideranças indígenas, né? Desde a ditadura militar, o Estado brasileiro ele trata povos indígenas como obstáculos, né, a uma suposta ideia de progresso econômico que basicamente serve aos interesses da burguesia, né? A FUNAI, por exemplo, foi criada em 1967, ela não foi criada para proteger indígenas, mas para integrar essas populações à sociedade capitalista e liberar terras para projetos econômicos das elites privadas. Então, o regime militar ele incentivou projetos como a Transamazônica que resultaram na morte de milhares de lideranças indígenas. E é claro, em 2021, o Ministério Público Federal ele denunciou o uso da Polícia Federal para intimidar lideranças indígenas também que protestavam contra o marco temporal, né? Então, a violência armada nessas regiões ela é utilizada como ferramenta do Estado e do capital para abrir espaço para o agronegócio. Então, existe um processo de extermínio das populações está acontecendo desde a invasão do Brasil pelos portugueses e continua até hoje. Vide, né, o governo Bolsonaro, né, colocou na chefia da FUNAI militares, ruralistas, né, que desvirtuaram completamente a função da instituição para liberar, né,
as terras para mineração e agronegócio. Tem denúncias, né, internas que apontam que a FUNAI ela passou a negar sistematicamente novos processos de demarcação de terras, né? Fora que em 2020 a ONU ela alertou que o Brasil promovia um desmonte deliberado da proteção indígena do país. Agora, isso não é autoritário? Não é autoritarismo, né, do jeito que está escrito aqui? Fica a questão. Desse número de encarceramento que acontece dos anos 90 para cá, pela precarização das condições de trabalho, pela reforma trabalhista e por outros processos que a gente observa aí ao longo da história. Não, eu queria começar dizendo que a experiência, por exemplo, da União Soviética nos primeiros anos depois da Revolução conseguiu possibilitar uma democracia que nenhum país capitalista até hoje conseguiu, porque você tinha uma sociedade que era baseada, tomava... Checagem de fatos. Tá bom, sovietes. É isso, dado histórico. As suas decisões com base nos conselhos, né, nos soviets, onde as pessoas efetivamente participavam do processo de decisão e governavam aquela sociedade. Eu acho que isso é muito importante. O que aconteceu depois, que a gente precisa chegar até o fim da história, é que teve um processo contra-revolucionário e depois um processo de restauração do capitalismo, que a gente faz questão de denunciar, porque nós não temos ditadores de estimação. Por exemplo, o MBL, que escolhe, né, alguns governos autoritários para chamar de seu. Vou citar um exemplo, a situação de Israel. Como é possível, né, passar pano para uma situação em que já morreu de 50 a 70 mil palestinos em Gaza, Cisjordânia, e você tem uma situação que a maioria é crianças e mulheres, e representantes do seu partido defendem, né, e já falaram publicamente que a posição do MBL é a favor do Estado de Israel. Eu acho isso muito grave, e poderia citar também El Salvador, porque eu sei que é seu país de estimação, mas a gente pode falar sobre ele no debate, porque eu acho que também é interessante pegar como é um governo que você reivindica, né, e que é extremamente autoritário, e a gente pode entrar nesse debate também. Vou levantar essa bola para você, para a gente rebater. Obrigado. Não, deixa eu responder aqui, ó, porque você é a minha posição. Mas você é judeu? Não sou judeu, mas estive em Israel. Deixa ele ali, o posicionamento. Depois eu falo. Ele não é judeu, ele só paga pau para o regime sionista. Você defende o genocídio em Gaza, feito pelo Estado de Israel? Vamos ouvir o... Eu defendo que se condene grupos terroristas que realizaram o ataque do dia 7 de outubro de 2023. Aliás, por isso que eu uso essa corrente aqui, até que todos os reféns israelenses voltem para suas terras. Hoje eles estão nos braços dos terroristas que estupram mulheres, que cometem crimes, que fazem terrorismo dos mais cruéis e mais bárbaros possíveis. Mas enfim, eu acho que, eu não sei porque falou tanto do MBL, não sei se a afirmação foi sobre o MBL, não sei se a afirmação foi sobre o MBL, mas eu posso responder qualquer ponto. Ela desviou da questão, né? Você colocou aqui. Primeiro você falou de El Salvador, tentando, acho que, fazer uma comparação com algum outro regime autoritário, dos quais vocês, né, do PSTU... Sim, vai vir espontâneo de Hamas, sim ou com certeza. É o senhor senso comum, né, do apelido que a gente deu para essa pessoa. Do PCB defendem regimes em que não há eleições livres, em que não há imprensa livre, em que não há democracia de verdade. Tudo isso ocorre em El Salvador, mas acho que El Salvador aqui não está em pauta. Eu já gostei no começo que vocês já falaram... Sim, mas eles defenderam El Salvador. Como assim não está em pauta? Como assim não está em pauta? Desde 2019, o Bukele ele consolidou o controle sobre os 3 poderes do Estado de Salvador. Né? Em 2021, a Assembleia Legislativa, que era dominada pelo partido dele, destituiu o juiz da Suprema Corte, né? E também o procurador-geral. Basicamente, o que aconteceu foi um autogolpe, né? Um autogolpe que minou a independência do judiciário. É claro que é autoritário, isso daí é um regime de exceção, né, que se iniciou em 2022. Em El Salvador, estima-se que 85 mil pessoas foram presas, né, e sem o devido processo legal. Tá desviando da questão, dizendo, não, isso daqui não é pauta aqui não, tá bom que não é pauta, mas vamos lá. Que as experiências comunistas vocês não têm como dizer que vai dar certo, né? Então é um tiro no escuro e supostamente isso seria apoiado por grande parte da população, como disse o Gustavo aqui, de que grande parte da população apoiaria isso, que é uma besteira, basta ver o apoio que esse tipo de... Até o host do debate, vamos parar de enrolar com espantalho? Vamos parar de enrolar com senso comum e vamos responder a pergunta de verdade?
partido tem aqui no Brasil. Geralmente não conseguem obter uma quantidade mínima de votos para eleger qualquer tipo de parlamentar no Brasil. Vamos ouvir o Loconte. Boa, toma cuidado para não cair nas provocações deles, porque é justamente esse o ponto, desviar o debate. Lembrando da pergunta, a pergunta é autoritarismo no socialismo. E o Gaio Fato falou ditadura do proletariado, a menos que você seja trotskista, aí você vai ser perseguido durante a era Stalin. Sim, inclusive assassinado, caso você seja o Trotsky ou algum apoiador, como vários outros foram mortos ao longo dos anos 30 e 40. E isso é o autoritarismo, primeiro, né? Esse é o autoritarismo socialista. Então, a gente vê que a ditadura do proletariado, até a vírgula, não são só os fascistas que não podem participar do jogo político. Os mencheviques, até os socialistas revolucionários, os trotskistas, também não podem participar do jogo político. Então, não me parece uma pluralidade de ideias. Posso? Pode falar. Não, uma coisa bem pontual. Por que a ditadura revolucionária do proletariado é mais democrática do que qualquer democracia burguesa, que eu prefiro chamar de ricocracia, democracia dos ricos? Tem um termo para isso, é plutocracia. Pela primeira vez na história, você teria uma democracia baseada, uma ditadura, no caso, baseada no poder da maioria da população, da maioria da sociedade, que são os trabalhadores, impondo o seu poder, nesse caso, para expropriar e tudo mais, uma minoria, que é a burguesia. Então, no geral, na democracia burguesa, ela é muito democrática, para quem detém os meios de produção, para os ricos. Para a classe trabalhadora, ela é implacável, que é o que a gente está vendo aí nas periferias. Eu sou moradora da Brasilândia, né, que é um dos bairros em São Paulo que mais tem sofrido com o aumento da violência policial, e a gente tem visto que realmente, para que serve a força, né, do Estado? Para atacar a população mais pobre, para impor uma guerra contra os pobres, e se chama isso de democracia. Eu acho que é extremamente autoritário, né? Então, embora a gente tenha eleições no Brasil, e eu acho que isso é muito importante, porque, né, nós não reivindicamos, por exemplo, um sistema que não tenha uma eleição nesse momento, nós achamos que é importante, inclusive é importante que os partidos tenham direito de participar em igualdade de condições, o que está longe de acontecer, né, extremamente desigual, e é isso, na minha opinião, que explica a gente não, né, ter pouco alcance, porque, de fato, não chega, né, é blindado, não chega, nem na TV eu posso falar, né? Então, eu acho que isso é importante. Mas a gente tem, de fato, um autoritarismo que está aí, né? Embora não seja um governo autoritário, porque é imposto pela força, pelo braço armado do Estado contra uma população. Nesse sentido, retomo, acho que um dos dois falaram no início. Sempre, em última instância, sempre acaba sendo uma ditadura, mas geralmente de uma minoria contra uma maioria. Que define, né? É o Estado burguês. Tem uma coisa que é importante, eu acho que sempre a gente tem que ter em mente, pelo menos, alguns critérios para se determinar se algum país ele é, de fato, uma ditadura. Perfeito. Ou se ele é mais ou menos democrático. Então, de fato, com certeza, como eu falei anteriormente, vão existir ditaduras que não são socialistas ou capitalistas. Algumas vão se dizer totalmente democráticas, mas na prática a gente sabe que não são. Então, existem alguns métodos, alguns meios de se metrificar isso. Então, através do nível de transparência, através do nível de burocracia, através das eleições livres, através da troca de poder, através de liberdade de expressão. Calma aí, isso tudo é possivelmente metrificado. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente conseguir separar. Eu acredito que nenhum deles aqui acreditem que, de fato, todas as economias e todos os estados não marxistas ou não socialistas sejam necessariamente democráticos. Esse não é o nosso ponto. O nosso ponto é justamente de que, embora existam governos autoritários não socialistas, não marxistas, todos os governos socialistas e marxistas, na prática, se provaram ser autoritários. E sempre... Aí realmente, vou ter que ficar do outro lado. Eu não moralizo o conceito, gente. Não moralizo esse tipo de conceito. É autoritário? É autoritário. Tem expropriação, e expropriação igual a autoritarismo? Então tá, é autoritário, sim. Em um nível muito inferior à maior parte das democracias liberais que proporcionam eleições livres, menos burocracia, mais transparência de dados. E eu vejo que sempre tem muitas apostas, muitas acusações. Não, porque imagine o que a gente não sabe. Ok, só que se a gente não sabe, não tem como afirmar. Nós precisamos de evidências claras e evidentes de que realmente está acontecendo alguma coisa ali. Inclusive, até dá para comparar realmente com conspiracionismo, como ele falou, porque
tu pode afirmar qualquer absurdo através disso. São os Illuminatis, são sistemas ginocêntricos comandando as leis, são os judeus, é isso e aquilo. Ok, nós podemos construir, né, estruturar inúmeros tipos de... Ou seja, você está se baseando em conspiracionismo para fazer essa análise. Conspiracionismos distintos a partir de algo que talvez possa existir, mas a gente precisa de evidências claras e concretas postas ali que realmente indiquem, ok, esse país é mais ou menos democrático do que o outro. E veja... É isso então, nesses termos eu concordo plenamente. E aí eu trouxe para vocês aqui as evidências do porquê que o capitalismo é autoritário. Mas enfim, eu vou ficando com esse corte por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e, é claro, seu comentário dizendo o que você pensa disso daí tudo. É assim, a União Soviética dos anos 30 era muito mais democrática que os Estados Unidos. Imagina, né? Imagina um país, né, chamado Estados Unidos, em que tem segregação racial, né, institucionalizada, inclusive, né, em que tem escola de branco, tem escola de preto, tem lugar no ônibus de branco, lugar no ônibus para preto, tem banheiro de branco, banheiro de negro, e é claro, né, não é nem um pouquinho autoritário, nem um pouquinho autoritário. E é claro, para fazer a análise, a gente tem que comparar as porra dos países, né, no mesmo momento histórico, né, no mesmo momento histórico.